Olá, esta plaquinha é o módulo BM1. Este módulo é um monitor de temperatura programável. Ele funciona lendo a temperatura de um processo qualquer usando seu sensor LM35 e retornando essa temperatura à placa, que vai ser analisada por um microprocessador e comparada com valores salvos previamente em sua memória. E os valores que são salvos na memória são temperatura de comparação e tolerância, que são recebidas serialmente por este conector aqui. Uma vez recebidos esses valores, o microprocessador vai demonstrar o que está acontecendo no processo usando este LED RGB. Ele vai receber a temperatura, fazer a comparação e, se a temperatura for igual à programada, ele vai acender em verde. Caso não, ele vai acender usando as cores vermelha, azul ou combinação de azul com verde e vermelha com verde. Por exemplo, no resfriamento, este equipamento estaria ligado a um processo que precisa ser resfriado e a temperatura ainda não tendo sido atingida, estando longe de ser atingida, ele vai acender em azul. Ele vai acender o LED em azul para informar que ainda não foi atingido, está longe de ser atingido. Chegando perto, dentro daquela tolerância, entrando naquela tolerância programada, ele vai acender em azul e verde, para indicar que está próximo, mas ainda não atingiu, atingindo em verde. Caso passe da temperatura, mas ainda esteja dentro daquela tolerância, ele vai acender em verde e vermelho. Caso se passar completamente, fugiu a tolerância, ele acende somente em vermelho para avisar que o processo precisa ser interrompido imediatamente. Esta plaquinha também pode ser usada para monitorar o aquecimento, funcionando inversamente ao processo descrito para resfriamento. Qualquer software que envie bytes serialmente pode ser usado para programar tolerância e temperatura nesse módulo monitor aqui. No exemplo que eu vou dar a seguir, eu vou estar usando o próprio console do sensor de cor SCALM2 para mostrar como é versátil, fácil de programar. Após programada a temperatura e a tolerância, eu não preciso mais de um conversor ou de um computador ligado. Eu posso simplesmente alimentar esta plaquinha com 3 volts provenientes de uma bateria de relógio, coisa do tipo, ou, como eu vou demonstrar no exemplo, usando uma fonte de 5 volts. Neste exemplo, o sensor aqui vai estar mergulhado em água a temperatura ambiente e com gelo eu vou estar querendo resfriar, mas resfriar a uma temperatura específica. E para isso, o monitor vai me informar quando atingiu, quando está próximo de atingir, se passou e quando passou completamente. Até a segunda parte. Bom, aqui eu tenho o módulo BM conectado via este cabo a um conversor RS232 e um conversor USB. Esta aqui é a janela do console do SCALM2 e é por esses 4 campos aqui que eu vou programar a temperatura e a tolerância. O comando para fazer isso é o 1 seguido por 2, são em campos separados. Aqui vai a temperatura e no próximo a temperatura e no próximo a tolerância. Eu vou escolher agora porque uma vez energizado o BM, eu só tenho 10 segundos para enviar esse comando. Então eu quero que ele me avise quando estiver em 15 graus Celsius e a tolerância vai ser 2 graus Celsius. Vou energizar ele agora. Ele confirma que foi energizado com BM 1.0 e agora eu posso dar Enter. Ele retorna que ele setou a temperatura em 15 graus Celsius, temperatura de aviso, e a tolerância em 2 graus Celsius. Ou seja, ele está pronto para uso agora. E o fato de ele ter apagado todas os LEDs e aceso só um é o indicador. Eu vou desligá-lo agora.
desligar também a fonte da tomada e eu vou alimentar por uma fonte de 5 volts que é que está embaixo daquela. Aqui eu tenho um pote com gelo e o outro com água a temperatura ambiente. O que eu quero fazer agora é, usando o BM, o módulo BM, me avisar quando esta água aqui atingir a temperatura de 15 graus Celsius, conforme especificado pelo programa, conforme eu mandei para o módulo. Então eu vou usar gelo para resfriar essa água. Vou conectar ele aqui à fonte. Conectado. Agora eu vou imergir o sensor na água. Dou um tempinho para ele entrar em equilíbrio. Alguns segundos. E agora eu posso começar a colocar gelo. Ainda está no azul. Azul e verde, ou seja, está próximo. Próximo. Está dentro de 2 graus Celsius. Verde, temperatura ideal. Eu agora teria que tirar todo o gelo, porque a água atingiu a temperatura. Mas vamos ver o que acontece. Verde e vermelho. E só vermelho. Agora, se eu tiro o sensor da água, que seria o processo inverso, ou seja, seria o aquecimento do sensor, vamos ver o que acontece. Vermelho. O sensor está aqui fora. Vermelho e verde. Só verde. Vermelho e azul. E só azul. Opa, ainda não foi. Agora foi. Só azul. Ou seja, é o processo ao contrário, que prova que esse monitor aqui de temperatura pode ser usado tanto para resfriamento como para aquecimento. Bom, obrigado por assistir. Esse é só mais um produto. Em breve eu estarei lançando outros.